Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou ter chance agora, então, de começar a tratar dos projetos de lei, que dentro do escopo pensado por mim, para que o eleitor entenda com clareza, existem 40 desenhos de projetos de lei para serem submetidos à apreciação oportunamente dentro dos 4 anos de atividades legislativas. Então, dos 40 desenhos de projetos de lei, 10 deles eu gostaria de ter oportunidade hoje, de maneira bastante resumida, de apresentar. Isso vai acabar tocando na temática das perguntas. Então, vamos lá para remir o tempo aqui. Primeira coisa que quem deseja uma função, um cargo de serviço e que, coincidentemente, também carrega algum tipo de poder e autoridade, é entender que a vida do cidadão não acontece no país, não acontece no estado, acontece no município. Então, é na sua casa, é na rua onde você mora, é no seu bairro, é na sua cidade. Então, falar do desenvolvimento da cidade, tocar em temáticas que sejam atinentes às políticas públicas, aquelas com as quais a gente está concordando agora, e algumas que a gente reprova veementemente, não somente da atual gestão, mas de todas as gestões do passado. É assim que a coisa funciona. Sem tocar nos eixos em torno dos quais gravita toda a vida do cidadão. Então, você, eleitor, você, munícipe, entenda o seguinte. Eu vou mencionar rapidamente 5 eixos de interesse das políticas públicas. E depois eu irei utilizar o tempo para falar pausadamente de 10 projetos dos 40 que são distribuídos dentro dessas 5 áreas temáticas. Então, a primeira área é infraestrutura. A segunda área temática das políticas públicas, serviços básicos, economia sustentável, inclusão social e combate de verdade às desigualdades. Não debate mentiroso. Não debate mentiroso que você vê sendo feito por aí. E, por fim, um programa de desenvolvimento urbano inteligente. Não é desenvolvimento urbano da forma como dá, é desenvolvimento urbano da forma como tem que ser. Um exemplo clássico é que, desde 2014, nós não poderíamos mais ter acúmulo de resíduo sólido em espaço aberto. Então, toda a cidade brasileira, não é só Itaperuna, que ainda tem um lixão, descumpre a lei e mostra uma certa inaptidão para poder fazer isso que eu estou dizendo acontecer. Respeito moral, ético e legal a esses 5 eixos. Dito os 5 eixos, vamos para os 10 projetos de lei que eu pretendo submeter à apreciação da Câmara dos Vereadores logo no ano de 2025, se aprovado nas urnas, no próximo dia 6 de outubro. Eu vou falar de 2, porque eles têm a ver com poder político e têm a ver com uma experiência que permeia entre tristezas e alegrias com as quais eu tive que conviver em Itaperuna. Então, vamos focar em 2 projetos, são os 2 primeiros, depois a gente vai seguindo uma ordem temática de 2 em 2 e você vai me fazendo as próximas perguntas e pode ficar à vontade para fazer a inserção que você julgar necessária. Os 2 primeiros projetos de lei têm a ver com poder político e tem a ver com um tipo moral e ético de solidariedade que as autoridades, aqueles que detêm o poder, devem manifestar para aquele que vive como extrato populacional mais humilde e mais pobre, que no momento de eleições todo mundo é a favor do pobre, todo mundo é do povo, todo mundo é a favor do órfão, da viúva, do carente, do necessitado. Isso é o que se vê agora nesse momento. E essa narrativa, ela depois é desconstruída porque, diante das dificuldades de se fazer política séria no Brasil, a gente tentou e não conseguiu. Então, os 2 projetos são, primeiro, rapidamente, criar um sistema, não é um número, não é um canal no YouTube, não é um site na internet, não é um número de telefone. Criar um sistema de denúncia anticorrupção, da forma como vem acontecendo em algumas cidades desenvolvidas no Brasil, de forma que o agente público pertencente a 2 poderes, o legislativo e o executivo, o judiciário, fica fora desse projeto de lei por conta da questão de hierarquia desse poder, embora atue no município, esse poder é muito diferente. Eu vou ficar por aqui para não me complicar. Então, atinge o poder legislativo e executivo de maneira que qualquer agente que for flagrado praticando qualquer tipo de ilícito, qualquer tipo de transgressão à lei, qualquer tipo de improbidade administrativa, tem que ter o seu comportamento, de maneira anônima ou não, referenciado imediatamente para as autoridades, para que procedimentos apuratórios sejam instaurados de verdade. E não chega um momento como esse, você fala assim, o ex-secretário D, a ex-secretária D, o vereador tal, eles se corrompem. Eu ouvi dizer, há boatos. Isso, gente ética, gente séria, não fala nesses termos. Sistema de denúncia, de apuração, de investigação, de condenação, de forma que, se aquilo que era objeto do interesse público, que era a captação do recurso,
para as políticas públicas sendo desviado, se nesse tipo de transgressão e cometimento de ilícito, o cidadão que denunciou acabou colocando as autoridades diante de uma situação que retirava dinheiro dos cofres, e esse dinheiro deixa de sair ou é devolvido a partir de uma lei como essa sendo aprovada, pode haver dentro desse projeto de lei, que já está desenhado, não tenho tempo para falar dele de maneira pormenorizada aqui, o repasse de até 5% do valor recuperado para o denunciante. Porque isso tem acontecido em algumas cidades brasileiras com resultado muito bom. Oportunamente eu falo melhor desse primeiro projeto. Segundo projeto de lei seria o seguinte: eu sou um homem que lidei com todos os desastres naturais que acabaram provocando situação de anormalidade na cidade de Itaperuna desde o ano de 2000, apesar de que eu comecei a atender diretamente as autoridades municipais no ano de 2009, quando comecei a exercer as minhas funções numa secretaria que é muito conhecida, a Secretaria de Defesa Civil. Então, dentro dessa área da proteção da defesa civil, ainda falando em poder político e não técnica referente ao gerenciamento da crise, falando ainda, esses dois projetos têm a ver com a autoridade, com o poder. A sugestão desse projeto de lei, caso seja aprovado na Câmara dos Vereadores, no próximo ano, independentemente de eu ser vereador ou não, os projetos existem, é só submetê-los à apreciação. É que, após a decretação de situação de anormalidade em Itaperuna, os próximos desastres naturais que eles virão, após a decretação da situação de anormalidade, seja uma situação de emergência, de um nível um pouco mais tranquilo, seja o estado de calamidade pública, que automaticamente 50% do subsídio, do salário dessas figuras que eu vou mencionar agora, serão utilizados em apoio à população que sofreu o desastre. Sabedores que somos de que não é grana suficiente para reverter as repercussões do desastre. Não tem como você resolver a questão, mas é uma forma de quem tem o poder na cidade começar a conquistar a população, mostrando para a população que 50% do meu subsídio, do meu salário, e as figuras são prefeito, vice-prefeito, todos os secretários e todos os vereadores. Se no primeiro projeto de lei atinge a todos os agentes dos dois poderes, agora no segundo projeto não. Só aqueles que têm o dever moral e ético de mostrar para a população, não em período eleitoral, que está do seu lado e que entende o povo, entende suas necessidades. Sendo assim, decretada uma situação de anormalidade, que normalmente dura 90 dias, subsídio 50% retido e investido na recuperação do cenário do desastre. Prefeito, vice-prefeito, todos os secretários e todos os vereadores. Essa segunda ideia, todos os dois primeiros projetos apresentados aqui, eu sei que a gente tem que falar um pouquinho mais rápido, tem a ver com poder, tem a ver com o político, tem a ver com a tentativa desesperada de salvar essa categoria que deveria ser digna e respeitada. Infelizmente não tem sido.